Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube ou no Instagram é: Felipe, como eu consigo ser aprovado ou aprovada em concurso público tendo pouco tempo para estudar? Eu tenho trabalho, eu tenho família, às vezes pai e mãe que a gente tem que ajudar, amigos, compromissos, enfim. Diante de todos esses compromissos que nós temos no nosso dia a dia, é normal sobrar pouco tempo para estudar. Então, como você pode ser aprovado mesmo tendo pouco tempo para estudar? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Então, primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte. Primeira informação. Você precisa ter foco, tá? Onde eu falo que você precisa ter foco, por que eu falo isso para você? Porque é normal que muitas pessoas elas acabem ao longo do dia a dia assumindo vários compromissos que tomam muito seu tempo. Existem compromissos que não tem como a gente não assumir. Por exemplo, o compromisso com o nosso filho, ou com a nossa filha, ou o compromisso com o nosso trabalho. Então, esses são compromissos que a gente, infelizmente, não tem como fugir, né? Agora, existem outros compromissos, outras atitudes que muitas pessoas fazem que tomam muito tempo e só faz perder o foco no estudo. Então, muita gente diz assim para mim: Felipe, eu tenho pouco tempo para estudar. Aí eu sempre falo o seguinte: me empreste seu celular. Me empreste o celular que eu vou lá nas configurações para saber quanto tempo você fica nas redes sociais. Aí eu já fiz isso com alguns alunos, né, em turmas presenciais. E aí eu pegava, olhava, aí via lá. A pessoa ficou 3 horas e pouca do dia no telefone, 4 horas. Já peguei caso de gente que ficou 7 horas do dia no telefone, nas redes sociais. Aí eu falo, aqui ó, então o que está faltando para você não é tempo, e sim foco no seu estudo. Então se todo o tempo que você tem, todo o tempo que te sobra, você usar para o foco nos estudos, você focar no que interessa, você vai ver que dá sim para você passar em concurso público. O problema é que no nosso dia a dia a gente perde o foco. Primeira coisa que eu aconselho você é tirar todas as notificações do seu celular. Pega o seu celular e tira as notificações. Porque você está fazendo alguma coisa, daqui a pouco sobe lá uma notificação do WhatsApp. Ser humano, do modo geral, é curioso. Aí você olha lá, aí você olha a mensagem, de repente uma mensagem do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Você fala, eu tenho que responder, é importante. Aí você para o que você está fazendo e vai lá e responde. Só que, às vezes, você responde uma mensagem importante e aí tem um monte de outras mensagens, grupos do WhatsApp, por exemplo, que ficam lá que você, vou responder isso aqui também rapidinho, vou responder isso. Às vezes você entra no Instagram e fica lá um tempo. Então essas coisas tiram o seu foco no estudo. E uma coisa que é muito importante, foco não é você dizer sim para aquilo que te interessa, para aquilo que você precisa estudar. Muita gente diz assim, eu quero passar em concurso público, eu tenho que ter foco nos meus estudos. Mas foco não é dizer sim para o que você quer. Foco é saber dizer não. Quem disse isso foi esse carinha aqui, ó. Conhece ele? Steve Jobs? Ele fala, algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, a partir de hoje, você tem que selecionar muito quando você diz sim e quando você diz não. A pessoa que está estudando para concurso público, ela tem que saber dizer não. Se você for dizendo sim para todas as pessoas que aparecem na sua frente, você automaticamente está dizendo não para os seus sonhos. Então, você tem que ter essa postura. Mas vai ficar chateado comigo. Ótimo. Se a pessoa que está ali, né, pedindo alguma coisa para você, recebe o seu não e fica chateado com você, é porque é uma pessoa que não está pensando em você, só está pensando nela. Essa é a realidade. Porque as pessoas que gostam de você vão entender
que você tem que dedicar o tempo para estudo. Até porque, depois que você passar, eu tenho certeza que você vai poder ajudar ainda mais as pessoas que você ama, as pessoas que te deram apoio nesse momento. Então, não se preocupa se a pessoa vai ficar magoada. Se a pessoa ficar magoada, se a pessoa ficar triste, é porque, infelizmente, ela que está sendo egoísta e não você. Porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente entende e a gente quer o bem daquela pessoa. Então, a gente abre mão daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa, ela está lutando pelos sonhos dela. Ainda mais o concurso, que é temporário. Depois que você passa, aí você tem um emprego pro resto da vida. Mas aquele período de estudo ali, ele é temporário. O sofrimento é temporário. Porque depois que você passar, você vai ter muito mais tempo para curtir as pessoas que você ama. Então pensa nisso. A partir de hoje, tome muito cuidado. Selecione cuidadosamente aquilo que você precisa dizer sim e não tem como evitar, de todas aquelas outras coisas que você pode dizer não, mas você não está dizendo com medo de magoar alguém, com medo da pessoa ficar triste com você. Pensa sempre, quanto mais sim você dá para uma pessoa, mais não você está dando para você mesmo. Tá bom? Reflita sobre isso. E outra coisa, não ser o concurseiro metralhadora. Foco significa que você escolheu um concurso, escolheu uma área, segue naquela área. Tem muitas pessoas que perdem o foco querendo sair fazendo um monte de concurso que sai pela frente. Aí a pessoa faz concurso para a polícia, faz concurso para tribunal, faz concurso para FRJ, faz concurso para educação, faz concurso para tudo que é área. E aí tem que ficar estudando um monte de disciplina diferente. Então, mantenha foco naquela área que você escolheu. Se você quer fazer concurso para tribunal, mantenha o foco ali. Você quer fazer concurso para polícia? Mantenha o foco ali. Você quer fazer concurso para, sei lá, para área de educação? Mantenha o foco naquilo ali. Se você ficar escolhendo concursos muito diferentes, você vai estar perdendo foco e, consequentemente, vai demandar mais tempo de preparação. Se você mantém uma área, por exemplo, tribunal, você vai estudar raciocínio lógico, português, constitucional, administrativo e informática. Essas 5 você vai usar para todos os outros concursos de tribunal que você for fazer. Então você ganha tempo com isso. Agora, se você vai mudar de área, vai fazer prova para uma caixa econômica, para a área de educação, são disciplinas totalmente diferentes. E aí você vai precisar de muito mais tempo para estudar. Tá bom? Segundo, tenha disciplina. Esse assunto aqui, esse tópico, é o maior erro da galera. É a falta de disciplina. O que eu percebo muitas das vezes é que as pessoas que falam que não tem tempo, algumas realmente não têm tempo. Agora, outras, o que não tem é disciplina. A pessoa, ela programou para ela sentar e estudar num determinado horário. E aí ela acaba, né, abrindo brechas para situações que acontecem no dia a dia que faz com que ela não tenha disciplina de sentar e estudar naquela hora. Então a pessoa senta para estudar, vai lá, abre a geladeira, às vezes não pega nada, mas a pessoa está totalmente desconfortável ali ao estudar. Então a disciplina é o que separa as pessoas que serão aprovadas das que não serão aprovadas, tá? Estudar no início, quando a gente não tem uma rotina, é chato. E é isso. Vida de adulto é assim. Não dá pra gente fazer só o que a gente gosta. Eu tenho certeza que vários dias você não tem vontade de ir trabalhar, mas você não vai trabalhar de qualquer jeito. O estudo é a mesma coisa. Tem dia que você não vai estar com vontade de estudar, mas você vai estudar de qualquer jeito. Então, de tanto você insistir estudando mesmo sem vontade, você vai criando esse hábito, vai tendo disciplina e isso vai gerar motivação. Não espere acordar motivado para estudar. Quase nunca você vai acordar motivado para estudar. Eu pensava em desistir todo dia durante a minha preparação. Todo dia eu pensava em desistir. Isso é normal, acontece com a maioria das pessoas. Agora, quem passa é aquele que entende que mesmo pensando em desistir, mesmo sem vontade, sentava e estudava. Tá? Você pode estar sem vontade, quando você senta e começa a estudar, daqui a pouco o tempo passou, você fala aí, pronto, já cumpri meu planejamento de estudo e foi menos dolorido do que eu imaginava. Então, disciplina é algo que você cria dia após dia. Vida de adulto é assim. Criança que só quer fazer o que eles querem, né? E aí exige que o pai e a mãe dê educação.
Nós que somos adultos, a gente tem que tirar, eliminar essa criança dentro da gente, aquela criança, ai, não tô com vontade de estudar, ai, não tô com vontade disso. Acaba com essa criança, tá? Vida de adulto se resume a fazer o que a gente não quer para conquistar aquilo que a gente quer. Essa é a vida de... A gente não quer trabalhar, mas a gente precisa do dinheiro para pagar as contas. Então a gente não quer trabalhar, mas quer o dinheiro, é ou não é? Então a gente vai lá, trabalha mesmo sem querer, porque a gente precisa do dinheiro. Então vida de adulto é assim, a gente faz o que a gente não quer para poder ter o que a gente quer, tá? E estudo é a mesma coisa. Estudar vai ser chato, vai ser cansativo, mas a gente quer ter estabilidade de concurso público. Então pense sempre nisso, tá? Porque tem gente que acha que quem passa em concurso é quem gosta de estudar. Não, eu passei e nunca gostei de estudar. Agora, eu gostava de aprender. Eu não gostava de estudar. Agora, sempre que eu aprendia coisa nova, isso me motivava. Aprender é muito bom. Agora, estudar é chato mesmo. E tá tudo bem. A maioria das pessoas que eu conheço que são servidores públicos também acha estudar chato, mas fazem o que tem que ser necessário fazer. Tá bom? Terceiro, organização. Quem tem pouco tempo para estudar precisa ser organizado. Então, você precisa saber exatamente o que você vai estudar a cada dia. Porque se você acordar sem saber o que você vai fazer, você vai perder mais tempo organizando as coisas do que estudando. Tem gente que diz assim, eu hoje vou estudar. Aí a pessoa vai lá, acorda e ela perde mais tempo arrumando a escrivaninha, arrumando a mesa de estudo, arrumando material, imprimindo material. Perde mais tempo fazendo isso do que estudando de fato. Então, se eu sei que amanhã é dia de estudar português, então hoje à noite eu já vou deixar o material de português todo organizado para amanhã, quando eu acordar, eu ir lá e realmente estudar. Então, eu já deixo no dia anterior tudo organizado para poder, quando acordar, eu já ter lá tudo prontinho para que eu não perca tempo. Então, você precisa ter organização, você precisa ter um planejamento de estudo, porque isso vai fazer com que você economize tempo. E, por último, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são suas limitações, quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade, por que você procrastina, caso você procrastine na hora de estudar, quais são os sentimentos que você tem, os pensamentos que você tem, que estão te impedindo de estudar para concurso público. Por quê? Porque quando você tem esse autoconhecimento, você vai em busca de solução. Então, por exemplo, se você tem dificuldade na matemática, no raciocínio lógico, que é a minha disciplina, cara, eu vou buscar solucionar isso. Se, por exemplo, a minha casa, eu tenho que fazer uma obra ali, eu não sei fazer aquela obra, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de um pedreiro, para o pedreiro me ajudar. Ele vai lá e conserta para mim. Se eu estou com dificuldade no raciocínio lógico, na matemática, eu vou buscar ajuda de um professor, de alguém para poder me ajudar naquilo ali. Se eu sei que eu não tive uma boa base na época da escola, eu não tenho domínio daquelas matérias que vão cair em prova, eu vou adquirir o melhor curso para que eu possa ter a melhor preparação. Então, isso é importantíssimo, porque isso vai fazer você economizar tempo. Tem gente que fica vendo um monte de vídeo aqui no YouTube, achando que está se preparando, onde na verdade não está se preparando. Porque dentro de um curso completo, você tem tudo estruturado, quando é um bom curso, né? Você tem tudo estruturado, te dando exatamente o que você precisa aprender e na ordem certa. Aqui no YouTube, os vídeos são espalhados. Você não sabe a ordem certa das coisas que você tem que estudar. A matemática, por exemplo, um assunto puxa o outro. Se você não estuda na ordem certa, você vai ter muita dificuldade. Percebe? Então, é por isso que você precisa ter esse autoconhecimento, saber quais são as suas limitações, para estar sempre buscando evoluir dentro melhorar, né, para acabar com essas limitações, para que você seja aprovado em concurso público. Agora me conta, esse vídeo fez sentido para você? Coloca aqui para mim nos comentários se fez sentido para você, se você achou legal, se realmente você vai botar em prática o que eu estou falando. E outra coisa, né? Se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho aí, ó, aqui, para que você não perca nenhum conteúdo que a gente está publicando aqui para você, tá bom? Ó, um beijão no seu coração e a gente se vê numa próxima oportunidade. Se não curtiu o vídeo, curte o vídeo e deixe seu comentário aqui do que você achou. Valeu!